é com vida. Aleluia, aleluia. Oh glória. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Pode se assentar, meus queridos. Hoje estamos num dia especial que Deus nos fez para hoje nós contemplarmos todas as grandezas e as bênçãos que Ele tem para nós. Aleluia. Ontem nós tivemos aqui a ceia do Senhor. E aí você não veio na ceia. Eu sei que ontem foi um dia muito apressado para você. Mas você já parou para pensar com mais introspecção, com mais diligência, se realmente você tem motivos para faltar? De fato. Porque uma coisa eu vou te dizer, que é bíblico. Se você não está preparado para cear aqui na terra, nunca vai cear no céu. E o primeiro evento da igreja no céu é a grande ceia com Jesus. Ouça mais aqui, isso é ensinamento. Jesus fez um voto de nazireado. O que é o voto de nazireu? O voto de nazireu é um voto que ele diz que não tomaria do fruto da vide. Jesus não toma vinho no céu, embora lá tem. E o céu de lá é de primeiro nível, não tem na terra igual. Lá tem vinho. Lá no céu, nós vamos tomar vinho, nós vamos comer, viu? As pessoas acham que nós vamos ficar naquele sono da alma. Não vai. Nós vamos viver no céu como que nós vivemos na terra. Como que? Não igual. Ouça. Sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem peleja, sem tristeza. Tudo de bom e de melhor. Que os olhos nunca viram, que o coração nunca sentiu, estão preparados para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí, os superficiais perguntam, lá vai ter mulher? Não. Mulher dá trabalho, homem dá trabalho, vai ter sofrimento? Não. Vai ser melhor do que as 700 milhões de mulheres. Às vezes o homem pensa aqui na vida sexual. Vai ter orgasmo? Orgasmo é sofrimento no céu. Abra os olhos, rapaz. Eleva o nível, você está muito raso ainda. Precisa crescer. As pessoas pensam muito pequeno em relação à grandeza que Deus tem para nós. Pensando no orgasmo. Sofrimento. Tem que esforçar para chegar ao orgasmo. Tem que gastar energia. Fala que não. Não? Então você é um ET que a gente não conhece. A ciência diz que gasta energia demais. Tem que trabalhar. Agora tem gente que está afogado, né? Não trabalha. Tem que trabalhar, irmão. É bíblico. Viu? Você sabia que fazer sexo... E tem gente que precisa ouvir isso aqui. Para largar de ser religioso, para largar de ser... Na verdade, ouça bem, é sério, é sério. As pessoas brincam com sexualidade, acham que é pouca vergonha, que é a falta de isso, daquilo. Engana-se, Deus, irmãos, Deus não erra, sim ou não? Deus é perfeito ou não? Aí Ele faz você com sexo e você fica com vergonha de falar. Sabe por quê? Porque você é malicioso. Porque você tem uma mente podre, uma mente suja. Uma mente tacanha, uma mente pobre. Deus tem um nível de excelência. Nós precisamos, como cristãos, presta atenção, elevar o nível espiritual para que o nível da nossa sexualidade mude e melhore. Olha para você ver. Sexo é espiritual, meu querido. Não é só físico, não é contato, muito mais espiritual do que físico.
E Deus pega lá em Efésios e compara ele, a igreja, o marido e a esposa. Para você ter uma ideia, o nível que Deus quer que nós vivamos um com o outro. E nós não entendemos, porque nós às vezes somos raso no entendimento das profundezas do Espírito. Infelizmente. E nós precisamos desenvolver isso na nossa vida, para que nós possamos desfrutar das grandezas de Deus em nossa vida conjugal. Por isso que a maioria dos casais cristãos são infelizes. Amém? Agora, sabe por quê? Porque ele tem que crescer em você e você tem que diminuir. O negócio é que você quer crescer e Deus diminuir. Por isso que inversão de valores é complexidade na vida. Amém? Abra sua Bíblia em João 3,30, no nome de Jesus. O título da nossa mensagem hoje é diminuir para crescer. Nós queremos crescer, mas eu nunca vi ninguém chegar assim: pastor, eu estou aqui no gabinete hoje, aleluia, cheio do Espírito Santo, com lágrimas nos olhos, e dizer assim: pastor, eu preciso de me humilhar, eu preciso de descer, pastor. Eu me sinto arrogante, eu me sinto egoísta, eu me sinto um homem ensoberbecido, ensimesmado. Pastor, me ajude, eu preciso verdadeiramente ser humilde. Ora por mim, para que a humildade realmente me inunde. Até hoje, eu tenho só 20 anos, né, de ministério. Eu fiz agora, dia 29, obrigado pelos parabéns que vocês mandaram para mim. Dia 29 de maio eu fiz 20 anos de ministério, 2 décadas, amém? Deus abençoe sua vida. E aqui foi ensinado esses dias sobre, não é por mim não, é por você mesmo. Porque quando você abençoa, você é abençoado. Mas abençoa não é com presente não, é só parabéns, Deus abençoe, amém, glória a Deus, aleluia. Mas passa, né? E eu vou morrer, depois não vai lá no velório. Eu vou levantar. Eu levanto o caixão e dou bicuda. Não vai chorar no meu velório. Vai no meu velório com caixa de fogos. E bomba, e solta, e música evangélica. E tudo aquela dançante assim, ó. Porque eu não quero nem saber. Vai chorando. Era tão bom, era nada, não prestava não. Você não lembrava? A gente não esquece coisa boa, sim ou não? Quando a gente não lembra, porque nós não valorizamos. Verdade. É verdade, irmãos. Quando é bom, a gente lembra. Eu lembro daquelas férias. Eu lembro do primeiro beijo. Eu lembro de... É tanta coisa, né, que a gente lembra. Marca a vida. Porque foi bom. Coisa ruim a gente tem que esquecer. Amém, irmãos? As coisas velhas para trás ficam. Nós precisamos de renovar para que nós sejamos transformados. E a Bíblia diz em João 3,30 lá. Quem falou isso aí? Jesus ou João? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha bem que frase intrigante essa. Essa frase, ela deu uma impactada nos discípulos de João. Esse é o João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, 4 meses mais velho que Jesus. Ele era o precursor. O que é precursor? Ele veio preparar o caminho para Jesus, João Batista. Não o João que escreveu o evangelho de João, não. Esse era o João Batista. João Batista não escreveu nenhum evangelho. Ele foi um profeta que viveu no deserto, se vestia de pelos, de pele de carneiro, uma vestimenta meio estranha. Ele comia mel silvestre, gafanhotos, diz a Bíblia. Ele não era um homem muito popular. Até mesmo que a mensagem de João, ela era muito confrontante. E nós não gostamos de confronto. Sim ou não? Sim. A gente fica chateado. Nós ficamos beiçudinhos. Nós ficamos com a carinha amarrada quando somos confrontados. Mesmo
sendo necessário. Nós não gostamos, faz parte da raça. Mas depois nós nos elevamos o nível e entendemos o motivo desse confronto e tomamos posse da exortação com amor e somos edificados. Amém? Aqui João, ele entra diante de Jesus e os seus discípulos. O que estava acontecendo? Jesus já tinha sido batizado por João e João estava sendo esquecido naturalmente pelos seus discípulos e pelas cidades. João nasceu na Judéia. Jesus nasceu aonde? Vocês lembram? Na Galileia. Eles não se viram até o batismo, eles não tinham contato, a não ser o contato quando Isabel foi até a casa de Maria, na Galileia, ali em Nazaré, e o menino que estava no ventre de Maria, que era Jesus, ele recebeu um choque, ele pulou no ventre de Maria. Foi o contato que João teve com Jesus, mas eles não tiveram nenhum conhecimento familiar, até mesmo que morava longe, mais ou menos uns 200 quilômetros um do outro, era muita distância para andar de jegue ou a pé. Jesus andou muito a pé essa distância. Não pense que Jesus ficou olhando para ver o que ia acontecer, esperando o anjo para ele montar. Não, ele viveu como um de nós. E aqui João Batista, ele chegou a ser confrontado pelos discípulos. Porque os discípulos ficaram um pouco chateados, porque Jesus estava tirando os discípulos dele. E olha que coisa, que pressão que era sobre a vida de João Batista. Se ele não tivesse discernimento, e ele disse assim, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua, para que o propósito de Deus seja cumprido na minha vida e na vida dele. Olha que entendimento desse homem. Que nível espiritual de João Batista. Quem não quer crescer, irmão? Todos nós queremos. É que nós não vivíamos lá no contexto. Se nós pegássemos e hoje vivêssemos essa situação, era complexo. Porque quem era mais velho de ministério? João Batista. Ele era 4 meses mais velho. Então isso poderia trazer na cabeça de João Batista uma confusão, um equívoco. E ele poderia endurecer as coisas quanto ao propósito de Deus. O propósito de Deus é que João Batista fosse degolado. O propósito de Deus era que ele morresse logo em seguida. E o propósito de Deus era que Jesus ficasse em ascensão, que crescesse. E João Batista, ele entendeu que ele cresça e que eu diminua. Falou para os seus discípulos. Imagina a decepção daqueles discípulos. Mas era para ser decepcionado mesmo. Há coisas na sua vida, na minha, que é para que nós sejamos decepcionados, que você fique frustrado. Deus, ele permite isso na minha vida e na sua vida, para que o propósito dele, ouça isso, para que o propósito dele se cumpra na sua vida e na vida da situação que te frustrou. Não te condene, não seja, a verdade, um algoz, um carrasco de si mesmo. Há coisas na minha vida, há coisas na sua vida que vão acontecer totalmente diferente daquilo que você planeja. João Batista não tinha um plano de morte, eu tenho certeza absoluta. Mas ele sabia de uma coisa, que era necessário que Jesus crescesse e que ele não mais aparecesse. E isso, para nós, homens, não é fácil. Nós temos dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa. O João Batista, o que ele estava dizendo? Que ele deveria sumir do mapa. Que ele deveria sair de cena.
E eu quero falar para você hoje, que Jesus, que eu diminua, que você diminua, para que ele cresça. Mas como pastor, eu vou perder, às vezes deixar de Jesus crescer. O que significa isso? É anular minha identidade? Não. Priorizar o que é prioritário. Priorizar Jesus e não você. Isso é deixar ele crescer. Que você não priorize você, mas que priorize ele. Mudar as nossas prioridades. Quais são ou quais têm sido as suas prioridades? João entendeu. Ele disse que a minha prioridade não sou eu mesmo, mas é aquele que vem após mim. Olha o entendimento de João. Nós não queremos isso, irmão. Isso é contra todo o nosso ego. Por isso que nós precisamos entender que o meu ego precisa diminuir paulatinamente, constantemente. Como está o seu ego? Como você tem administrado esse desejo grandioso de estar em evidência? Eu não sei. Eu queria que você pensasse. Como diminuir num sistema tão humanista? O sistema é humanista. Como diminuir num sistema relativista? Tudo é muito relativo. Nós não estamos vivendo quase nada de absolutismo. Porque o absolutismo, ele é divergente daquilo que nós gostaríamos que fosse. Nós gostamos do mais ou menos. Nós gostamos do morno. Nós gostamos do meio penumbra. Nós não gostamos do absolutismo. O homem não gosta, porque é uma decisão. Nós gostamos do muro. Nós não gostamos de tomar partidos. Em cima do muro, às vezes, fica melhor. Mas eu já contei isso aqui, que o muro é do diabo, né? Quem está no muro está tranquilo. É dele mesmo. Então, o nosso ego, nós precisamos de administrar esse ego. Porque Cristo, ele tem que refletir em nós. A luz que nós queremos ter, ela não deve ser a sua. Porque a sua luz, ela é fraca. Agora, a luz de Deus em você, ela é forte. Então, nós precisamos de deixar a luz de Deus brilhar em nós. Por isso que nós observamos aqui a palavra de Deus, que diz aqui em Gálatas diz assim, ó, já não sou eu quem vive. Olha Paulo dizendo para os Gálatas, mas Cristo vive em mim. Olha bem, não se trata de, às vezes, aumentar Cristo na nossa vida, não é isso. Paulo estava dizendo, trata-se de morrer para si mesmo e assim permitir que o Espírito Santo te guie em toda a verdade. Porque Paulo não diz, não sou eu que vivo, não. Ele diz, não sou eu quem vive. Olha bem, olha o verbo. Está dizendo, eu vivo, mas quem vive a minha vida é Jesus. Ele vive na minha vida. Eu vivo, mas quem vive é Jesus. O que é? Quem manifesta na minha vida, quem aparece na minha vida, quem aflora na minha vida, não sou eu, é Cristo em mim. Aleluia! É isso que o Paulo estava dizendo. É isso que Paulo estava pregando para os Gálatas. É isso que nós precisamos de entender e deixar Deus, na pessoa bendita de Jesus, realmente aparecer e que nós diminuamos. Porque enquanto eu quero
enquanto eu desejo aparecer, Cristo, Ele afasta de nós. Ele afasta. Ele não vai competir, porque Deus não tem adversário, Deus não tem inimigo, Ele é Deus. Ele é Deus. Nós falamos, é o adversário, porque ele peleja contra Deus. Satanás peleja contra Deus, mas Deus não tem inimigo. Deus é absoluto, irmão. Quem criou Satanás não foi Deus, ele se tornou Satanás. Mas Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele tem domínio sobre os céus, a terra, o inferno. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Deus é absoluto. Então nós precisamos disso. Nós precisamos de matar esse ego, esse desejo de querer ser o que nós nunca seremos em Cristo Jesus. Pergunta para Deus: o que é que o Senhor quer que eu seja? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu tenha? O que é que o Senhor quer que eu realmente exerça? Não só na casa do Senhor, mas na sociedade, na minha casa, no meu trabalho. O que é que o Senhor quer que eu verdadeiramente faça? Para que o Senhor cresça e que a cada dia eu diminua. É isso. É a pergunta que nós temos que falar para o Espírito Santo. Então, esse diminuir é exaltar a Cristo, é dar a Ele um ênfase, é fazê-lo conhecido através da minha vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem feito Jesus conhecido através da sua vida? Você tem feito? O seu testemunho, por exemplo, suas palavras, a sua maneira de se portar, naqueles momentos de pressão, você tem realmente se comportado como representante de Deus na terra? Como cristão? Como tem sido o seu testemunho? Deus sonda o coração de todos nós. Como tem sido o seu testemunho de cristão? Meu irmão, eu só quero dizer para você: conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. Isso é bíblico, está lá em João. Mas a questão é conhecer e não obedecer. Porque se você conhece e não obedece, isso implica em muitas consequências. Em muitas consequências. Não seja tolo ao ponto de não obedecer. Porque Deus não muda. Ele não vai jamais fazer de conta que não está vendo. Por isso nós devemos tomar uma postura diante de Deus. Não é falhar ou não falhar. Eu sempre digo uma coisa: Deus não está preocupado com as suas falhas. Ele quer saber a posição do seu coração. É o seu coração que fala diante de Deus. Não são suas falhas. Toda falha, ela vai ter uma consequência. Isso é natural. Se eu infringir uma lei, eu vou ter uma consequência sobre essa questão, porque eu infringi uma lei, eu me tornei réu. Isso não é uma questão do amor de Deus, não é questão da mão de Deus, não tem nada a ver. Isso é uma questão, é um princípio estabelecido. Se eu cometer um crime, eu vou responder por ele, independente. E Deus não muda. Agora, sabe qual é o maior problema que nós enfrentamos? É que nós não queremos enfrentar a verdade. Jesus diz assim, ele nos leva a um entendimento assim, lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo o quê? A si mesmo se negue. Olha a consequência, olha a questão aqui. Ele está dizendo assim: se você quer ser meu representante, faça como Paulo. Não vive você, mas eu viverei em você.
É isso que ele está dizendo. Aí ele continua ainda, não parou não. Aí ele diz assim, ó. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O que é tomar a cruz? Ninguém quer ir para a cruz, irmãos. Quem quer tomar cruz aqui? Ninguém. Mas eu quero dizer para você, não tem como diminuir sem tomar a cruz. Não tem como ser vitorioso sem tomar a cruz. Tomar a cruz não é ser crucificado literalmente. O que é tomar a cruz? Renunciar a si mesmo em todas as dimensões. É negar-se a si mesmo. É não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é tomar a cruz. Tomar a cruz é ir além das concepções pessoais que desagradam a Deus. Tomar a cruz é dizer não para tudo, às vezes, o que você gosta e que você deseja, que fere os princípios de Deus. Isso é tomar a cruz. Tomar a cruz é dizer não para o pecado. É dizer não para a vaidade. Tomar a cruz é dizer não para o egoísmo. É dizer não para a sua própria convicção de si mesmo, desde que fira Cristo. Feriu Cristo, as minhas convicções, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha soberba, isso cai por terra. Eu deixo na cruz, porque na cruz Cristo vive em mim, mas eu não vivo. Amém? Essa é a posição cristã. Por mais que não queiramos admitir, por mais que não absorvamos a palavra, porque, irmãos, nós temos tido abundância de ensinamento. Nós temos tido, sim, não só aqui. Você hoje tem uma gama de informações saudáveis, não só na igreja que você congrega, como via online, televisão, muitas coisas, claro que tem, muitas coisas que não são saudáveis, mas se você souber administrar isso, você enriquece o seu conhecimento de uma maneira sobrenatural. Você vai além. Nós temos hoje informações. O que nós não podemos é querer ser, fazer, ter ou agir da nossa maneira. Aí não funciona. Com Deus não funciona assim. Deus respeita as suas atitudes. Deus respeita as suas ações. Ele te respeita. Só que Ele não vai, às vezes, em muitas das nossas atitudes, alinhar conosco. Ele não vai. Não adianta nós vivermos apenas de achômetros, de conjecturas. Nós precisamos de viver a verdade. Amém? E a verdade, ela às vezes é muito dolorida. É muito difícil. Para nós que queremos, o homem é tendencioso a viver na ilusão. Sabia que a ilusão, ela tem um pano de fundo até lindo, mas ao cabo dela, dá-se em morte. Ilusão. As pessoas se iludem por tantas coisas bobas. Tem gente que ilude que, às vezes, o marido bonito vai fazê-la feliz. Ou a esposa linda, tipo Bruna Lombardi, do meu tempo essas, né? Aquela outra, uma grandona, Bruna Lombardi, Sônia Braga, elas estão vivas ainda? Estão vivas, né? Não eram bonitas? Não são a beleza dessas mulheres que vai te fazer o marido feliz. Engana-se. Para com isso. Não é a beleza que te faz feliz. Claro que se você pode comer na mesa, também não desnecessário é comer no chão, se tem a mesa, né? Mas não é isso. Não são essas coisas. Isso complementa.
Eu fico bobo de ver umas mulheres lindas atuais, que eu não sei o nome, e uns homens bonitos também. Eles se separam. Então a beleza, ela não fortalece um relacionamento. Pode agregar alguns valores. Mas tem gente que tem essa ilusão. Ah, eu quero casar com homens dos olhos azuis, como a turmalina. Chega a sonhar, chega a ver estrelinha. Aí o marido também fala, eu quero casar com uma mulher linda, maravilhosa. Mas e a essência? E o conteúdo? E nós estamos vivendo o mundo do estereótipo. Nós nos iludimos fáceis. Como somos bobinhos. Como vamos cedendo às coisas externas. Como que o externo tem influenciado a nossa vida. Você sabe por quê? Porque nós estamos vazios internamente. Nós estamos desejosos de coisas sólidas, mas nós não estamos, às vezes, nem com intenção de absorvê-las. Porque o sólido, a comida sólida, ela precisa de forças para mastigar e para ingerir. E dentro precisa de quê? De forças para digerir. E depois precisa de forças para absorver. Por mais que nós não sintamos essa força, mas se o seu organismo não está saudável, ele não absorve os nutrientes para o seu corpo se manter saudável. Assim é o corpo espiritual. Tem gente que não absorve, porque ele diz, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu vou desviar, eu nem não vou batizar, porque se eu batizar eu não vou conseguir, eu não vou aceitar Jesus, porque se eu aceitar Jesus eu não vou conseguir, eu não tenho forças, eu não tenho condições. É porque o corpo espiritual está frágil, doente. Então ele não quer nem comer a palavra. Ele vem aqui, ouve essa palavra e sai pior, às vezes, de que como entrou. Porque não pode, irmãos. A palavra de Deus, ela não é palavra do Antônio, nem do João, nem do Ronaldo, nem um pastor aqui. Não, é a palavra de Deus. E nós estamos falando aqui da palavra de Deus. E nós não queremos, às vezes, deixar Jesus aparecer. João Batista, ele disse não, ele não quis viver a sua vida. Ele disse consigo mesmo, na verdade, ele disse, olha, eu já fui famoso, mas agora eu quero o anonimato. Porque quem estava no anonimato, agora vai ser famoso. Será que a gente aceita isso? Não aceita, irmãos. Nós temos dificuldade. Eu vejo por aí. Você sabe por que tem tantas igrejas abrindo? Porque as pessoas não querem que Jesus apareça. Elas querem aparecer. É por isso. E Jesus não aparece mesmo. E às vezes nós achamos que não, nós estamos multiplicando. Está nada. Isso é conversa de quem não entende Bíblia. Está rachando. Isso é porque o ego. João Batista, ele podia rachar a igreja. Você sabia? João Batista podia rachar a igreja. O que ele preferiu? A forca. Porque ele tinha um entendimento de excelência. Por isso que eu falo, os rasos e os pequenos, eles não alcançam o nível de Deus. Sofrem. E muito. Irmãos, quantas vezes eu fui chamado para sair da convenção? Vocês não têm noção. E muito antes de G12, pessoas, vamos sair. Eu disse, não, para quê? Eu não vou sair. Não há necessidade de sair. Você vai para onde? Para onde iremos nós? Se só Cristo tem a vida eterna.
Para onde vai? Vou para a convenção, o salto de Deus. Lá tem homem? Tem. Então, tudo igual. Se tiver homem, onde tem um piscante, tudo igual. Não entra nessa ilusão. Se tiver 2 ou 3, Jesus já se faz presente. Porque tem 2 ou 3 confusão para ser resolvida. A gente acha graça. Mas não é verdade, irmãos? Pensa. Um casal já tem dificuldade. 2. Se pôr mais um, vem mais um menino, pronto, dá confusão. Jesus já falou, eis-me aqui, qual o problema para resolver? Porque sabe, onde tem 2 homens, tem 2 problemas, onde tem 3 problemas para ser solúvel. Essa é a verdade. Então nós precisamos de entender que não adianta correr nem para A, nem para B, nem para C. O que precisamos é de entender o princípio e o propósito. É isso que nós precisamos, e que nós diminuamos, que Ele cresça, que eu tome a minha cruz e siga as pegadas de Jesus. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho a andar, a caminhar. Se tiver, meu querido, me explica depois do culto, porque não é fácil, o caminho é extremamente apertado. É difícil caminhar com Cristo. Nunca foi fácil, nunca vai ser. Não tem evangelho light. Jesus não é radical, Ele é a verdade. Ele não é radical. Deus não é radical. Deus, Ele trabalha com flexibilização dentro de princípios, respeitando cultura, respeitando costumes, mas princípios são irreversíveis. Ele não trabalha com a conivência. Deus não omite, Ele é verdadeiro. E nós não gostamos da verdade. Nós não gostamos da sinceridade. Às vezes, mascarar alimenta o nosso ego. Mas Jesus disse, olha, o seu ego deve ser lançado no ralo. Deixa Cristo crescer na sua vida. Aleluia. Irmãos, não adianta. Sabe quando eu observo? Eu estava analisando aqui a vida de Gideão. Ouça bem, Deus conhece o coração de todos nós. Gideão era o menor na casa de seu pai. Isso era uma verdade. Quem falou? O próprio Gideão. Só que Gideão, ele não conhecia Deus de verdade. Ele teve uma experiência com Deus, ele foi muito ousado. E ele fez um teste com Deus, uma prova com Deus. Deus respondeu a Gideão. Na minha concepção, dentro de um entendimento, Gideão se envaideceu por isso. Por quê, pastor? Vamos conjecturar sobre a vida desse moço. Esse moço, ele falou para Deus sobre aquelas 2 provas. Plecou o rolo, de algodão lá fora e disse assim, se tu está falando comigo mesmo, que esse fecho de algodão, ele amanheça seco e tudo em volta molhado. Aconteceu isso? Deus atendeu, assim ou não? Atendeu. Depois ele disse, mas se ainda é o Senhor que fala comigo, vai acontecer o contrário agora. Tudo seco e o fecho de algodão molhado. Aconteceu? Aconteceu. Ele ficou feliz. É Deus mesmo comigo. E aí Deus disse, então, eu sou contigo, Gideão. E ele disse, então tá bom. Agora vamos para a guerra. Eu preciso de muitos soldados, Deus. Porque nós temos um inimigo terrível, que eram os midianitas. E eles estão ali, que são 130 mil, aproximadamente 120 mil medianitas. E eu não tenho como vencer, então eu vou convocar o exército de Israel. Ele convocou, veio 32 mil. Olha bem, mas Gideão, eu creio que ele estava envaidecido. Porque Deus não ia fazer o teste que fez com ele. Ele não fez 2 provas com Deus? Agora Deus fez 2 provas com ele. Cuidado com esse negócio de provar Deus, viu? Você vai provar Deus, Ele vai provar você também.
Não entra nessa de querer, Deus, se o Senhor não fizer assim, Ele pode fazer. Só que lá Ele vai fazer você fazer também. Aí Gideão, os 32 mil, ele falou, agora vou fazer outra convocação. Deus falou assim, sim, agora vamos fazer o seguinte, Gideão. Gideão já achava poucos soldados. Disse, você vai fazer um teste nesses soldados. Os covardes e os medrosos, eles eram quanto? 32 mil, preste atenção. Foi para 10 mil. 22 mil caiu no mato. Ele fez uma prova, Deus já fez uma com ele. Aí não estava bom não. Olha bem, eu creio que Gideão começou a desfalecer. Ele estava tão ensimesmado, tão poderoso, mas Deus, para cumprir na sua vida o que Ele tem, Ele não pode deixar você ensimesmado, você ensoberbecido, porque você vai se sucumbir. Porque você, sabe, a soberba precede a queda. O que é a soberba? A autossuficiência. Às vezes nós somos muito autossuficientes, irmão. Comigo não acontece. E você bate no peito assim, ó. Eu já vi isso. Eu já vi pastores falando mal de pastores que caiu no pecado e bater no peito assim, ó. Isso é uma pouca vergonha. Isso nunca eu faço. E não passou nem uma década. Ele fez pior. Eu vi gente na nossa cidade batendo no peito assim, e até sendo eleito para ser vice-deus, e aí batendo, fez pior. Cuidado. Não diga, eu não faço isso. Você faz e faz mais feio. Cuidado com a soberba. Cuidado com o julgamento. Quando nós julgamos, nós nos colocamos maior do que Deus. Porque Deus não julga ninguém. Quando você se dá por mais hábil, você já é um inábil débil. Essa é a realidade. Nós precisamos de entender a nossa pequenez, a nossa insignificância como homens. Nós somos tão insignificantes, preste atenção, que em João 15:5, na parte C, o Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O quanto você é significante. O quanto você pode. Você não pode nada. E às vezes você está achando que está podendo. E por que eu faço? E por que acontece? E por que eu sou? Porque... E nós vamos, né? No ego, nós vamos no nosso próprio egoísmo, na nossa própria soberba, na nossa própria arrogância. E nós vamos falando, irmãos, como nós temos argumento. Meu Deus, tem gente que tenta convencer o Espírito Santo com argumentos plausíveis até. Quer convencer. Mas nós observamos que não. E Gideão aqui, eu creio que ele estava ensimesmado, ensoberbecido, poderoso. Quando caiu para 10 mil, ele baixou o facho. Deus falou, é muito. Imagina a conversa com Gideão. Não está escrito. Mas eu creio que ele falou assim, Deus, o diabo está falando comigo. E já expulsou Satanás, mas era Deus mesmo. Ele falou, 10 mil é muito, Gideão. Vamos diminuir, Gideão. Você está muito ensoberbecido, diminui. Manda beber na água. Aquele que beber como cão, esse aí, você tira de um lado. Agora, aquele que baixar e beber assim, ó, aí você manda embora. Quantos que beberam? 300. Aí Deus disse assim para ele, 300 é o suficiente. Ô glória! Fala para o seu irmão. É com a menor parte que com Deus eu sou vitorioso. Você sabe por quê? Você sabe por quê que Deus disse para Gideão, só 300? Porque Deus estava dizendo para Gideão, você não pode nada, nem com 100 mil.
Eu quero dizer para você, Gideão, que a história do meu povo você desconhece. E eu quero dizer para você que quem sempre venceu pelo meu povo fui eu. Eu não preciso de homem para vencer guerra. Eu uso o homem para que eu vença a guerra para ele. Então quem vence não é você. Quem pode não é você. Deus usa você para poder fazer tudo o que Ele quer. E assim seja feito. Aleluia! Então nós sabemos, Deus diminuiu. Porque se Deus dá essa vitória para Gideão, quem ia conseguir ficar perto desse homem? Ninguém. Assim não é diferente com Davi, meu irmão. Nós às vezes achamos, Davi vence, Davi luta, e Davi faz, e Davi acontece. Eu quero dizer uma coisa para você. Davi foi eleito, foi ungido rei com 17 anos. Depois passou um tempo, né? Ele foi, logo em seguida, ele já foi lá no capítulo 18, 1 Samuel, ele já foi para a casa de Saul. E chegando ali, ele estava todo para frente, porque ele já tinha feito o quê? Atrocidades. Era um menino. Esse menino já tinha matado um urso. Esse menino já tinha matado o quê? Um leão. Esse menino já tinha matado um gigante. Esse menino era terrível. Esse menino tinha força, estratégia e poder. Só que esse menino fez tudo isso porque Deus o habilitou para fazer. E eu creio que quando ele estava no palácio do rei, ele começou a ensoberbecer. Por quê? Porque Saul começou a persegui-lo. Deus colocou Saul para provar Davi e fazê-lo dependente dele. Presta atenção, vem aqui. Nem sempre Deus vai proporcionar a você um mar de rosas. Isso é ilusão. Cuidado com isso. Deus tem um grande projeto na sua vida. Prepara para grandes dificuldades, desafios. Você está dizendo, Deus vai me usar, pastor, aleluia. Chega a tremer, eu fico com dó. Tem gente que até pula, salta assim, ó. Oh glória, eu fico assim, onde está a fornalha? Onde estão os leões para ele ser engolido? Eu já fico olhando para a fornalha, para o leão. Eu fico olhando para a espada. Eu fico olhando para o chicote que vai no seu lombo. Irmão, não tem ascensão. Não tem vitória. Não tem trono sem humildade, sem sofrimento, sem prova, sem que Deus te rale. Tire isso da sua cabeça. Um grande homem de Deus você será na Ásia. Prepara, meu irmão. Prepara. Aí quando vem a prova, não é de Deus. É de Deus sim. Davi já tinha sido ungido rei, agora perseguido pelo pai dele. Que Davi ele era como filho de Saul. Ele considerava Saul como pai. Agora o pai pega a lança e tenta cravá-lo na parede. Que tem esquisito? Que amor é esse? Deus estava ali mostrando para Davi que ele era com Davi, mas ele precisava de descer. Precisava de entender que é Deus quem o livra. Que é Deus que livrou ele do leão, Deus é que livrou ele do urso, foi Deus que livrou ele do gigante, foi Deus que colocou ele no palácio, e agora é para ele saber que é Deus que está proporcionando isso, para que ele entender e depender de Deus. Que o problema, meu irmão, é que nós esquecemos que dependemos de Deus. Nós começamos a fazer as coisas que nós achamos. Nós começamos a estar cheios de si mesmos. Então eu quero dizer para você, ainda que você tenha grandes sonhos, eu gostaria que você refletisse bastante sobre isso. Cuidado com você. Cuidado. Saiba de uma coisa muito importante. São dentro dos problemas que estão a solução. É dentro do problema que está a solução. Não fique caçando solução fora do problema. Às vezes nós ficamos procurando lá fora. Não.
o problema surgiu, a solução está dentro dele. Saiba disso. Dentro das adversidades estão os propósitos. Dentro das dificuldades estão as promessas. Não tem promessa sem grandes esforços para conquistá-las. E eu quero dizer para você ainda mais importante, algo aqui. Você sabe por que Deus ainda não cumpriu as promessas na sua vida? Ele não está preparando as promessas para você. Na verdade, Deus está preparando você para receber as promessas. Fale isso aí para o seu irmão. Fala, está preparado para receber as promessas, irmão? Porque, presta atenção, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus já conquistou todas as promessas, todas as bênçãos em nossa direção. Sim ou não? Sim. Então, por que eu não recebo? Se Cristo já conquistou, Deus tem prazer em ficar guardando promessas para Ele? Não. Se não cumpriu, é porque você não está preparado ainda para receber. Deus está preparando você e não as promessas. Entenda isso. Para você não sair do foco. Davi entendeu isso. Davi entendeu que a perseguição era necessária para que ele dependesse de Deus e fosse estrategista. E nós sabemos que Davi foi vitorioso. Por quê? Porque ele entendeu o propósito. Um dos homens, segundo o coração de Deus, que verdadeiramente, em todas as situações, por mais que falhou, sempre buscou Deus como a solução da sua vida e Deus como o único provedor da vida dele. Por isso que foi um rei que viveu a excelência e foi honrado e é honrado até hoje. Então entenda isso. Quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não creio naquilo que Deus me prometeu. Ouça bem, só que na verdade, o momento que estou vivendo é uma preparação para as promessas, para que as promessas se cumpram sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus permite as adversidades para que as promessas dele se cumpram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ministério, sobre a empresa, o seu trabalho. Então essas adversidades, elas são preparatórias para você viver o melhor de Deus onde você está. Aleluia! Então entenda isso. Para que as promessas de Deus se materializem, é necessário as dificuldades em nossas vidas, para que o amadurecimento, e mudança do nosso mau caráter. Nós precisamos amadurecer, irmão. Nós somos mau caráter às vezes. Eu sei que você tem hora que você tem vergonha de olhar no espelho pelas bobagens que você já fez. Sim ou não? Não tem? Tem coisa que você faz, você fica com vergonha. Eu sempre falo isso aqui, de vez em quando, vai no espelho e dá uma confrontada em você. Mas olha dentro dos seus olhos e te confronta. A gente fica com vergonha de nós. Você já ficou com vergonha de você? Quem já ficou com vergonha de você? Eu já, irmão. E não foi uma vez não, viu? É feio demais. Aí você fala, Jesus, eu sou esse camarada. Eu sou essa pecinha. Meu Deus, como nós somos terríveis, né, irmãos? E a gente ainda aponta para alguém. Mas é porque Deus aqui, quando Ele está trabalhando Ele está trabalhando um amadurecimento em nossas vidas. Como é que vou conhecer a Deus que me exalta se eu não for humilhado? Como? Não tem jeito. Porque eu fico acima de Deus quando a minha arrogância. Não tem jeito. Como é que vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Não tem como, irmão. Então eu tenho que humilhar para conhecer Deus, de uma forma ou de outra. Como é que eu vou conhecer o Deus que levanta se eu não cair por terra? Eu não vou conhecer. Às vezes a minha queda é necessária, o meu deslize é necessário. Não te condene não, só que levanta, mas levanta na dependência de Deus. Não diz eu consegui, eu sou forte. Não, digo fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. Aleluia.
Como é que vou precisar de um milagre se não tiver algo impossível? Precisa milagre. Se é possível, você faz. Você faz, irmão. Como é que eu vou conhecer o Deus da abundância se eu não passar pela escassez? Nós queremos conhecer um Deus de forma totalmente equivocada. Ao contrário do caminho devido. Você precisa de entender isso. Quero te dizer que este momento faz parte do processo para que aquilo que Ele prometeu se cumpra sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus não permite desafios porque Ele quer o seu mal. Ele não quer. Você sabe por quê? Ele não permite as adversidades porque ele quer o seu mal, não. Ele permite os desafios para que você cresça, até mesmo porque ninguém amadurece sorrindo. Você já viu gente amadurecer sorrindo? Não, é chorando. A dor nos ensina. A dor, ela nos diminui. Por isso nós precisamos crescer em Cristo, não crescer em mim. Porque se eu diminuir em mim e crescer em Cristo, nós vamos ser exaltados, nós vamos ser honrados em todas as circunstâncias. Amém? Toda vez que Ele fala que a porta vai se abrir, se prepara para que portas sejam fechadas. Tem gente que pensa que vai abrir as portas do mundo todo para Ele. Não, Deus vai abrir porta, mas vai fechar também. Amém? Entenda isso. Ouça mais uma vez, eu queria que você ouvisse. Deus não permite os grandes desafios porque Ele quer o teu mal. Não, Ele permite as provas porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é no deserto, no vale, na cova, na fornalha. Ele sabe, não adianta. Por quê? Dependência. Aleluia. Dependência. Seja sensível à voz de Deus. Dependa de Deus. Que Ele cresça e que nós diminuamos em nome de Jesus. Ouça algo muito importante. Todas as vezes que o diabo não te derrubar com críticas, ele vai tentar te derrubar com elogios. Cuidado com elogios. Cuidado com bajulação. Tenha cuidado. É muito perigoso. Nós precisamos discernir o que nós ouvimos, para que não caiamos numa cilada. Amém? Porque Satanás, ele é especialista em massagear o ego. E nós somos aderentes a essa massagem. Como nós gostamos que sejamos massageados. Como você é inteligente. Como você é o máximo. Nós gostamos, irmãos. Não é verdade? Não é elogiar as pessoas, não. Você pode elogiar as pessoas, parabenizar as pessoas. Mas esse excesso, tira fora. Isso para você, para nós, é um perigo. Amém? Vamos criar raízes. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Sabe, criar raízes é amadurecer. Quem cria raízes, aguenta tempestades, aguenta ventos, aguenta provas. A maioria das pessoas que fica vulnerável é porque não tem raízes. Qualquer vento arranca, joga no chão. Você vê, as pessoas hoje estão muito vulneráveis. Elas não se firmam. Por quê? Não têm raízes. Elas não fixam. E Deus diz que nós somos como árvores. Aquele cego, ele via homens como árvores. Pois tem árvores que cantam, árvores que tocam, árvores que pregam, mas não se fixam. O primeiro vento que vem, eles se vão. Não seja um homem, uma mulher sem raízes. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você nesse momento, no nome de Jesus.